O que eu aprendi nos lares de idoso aqui na Holanda? Não quer dizer que eu aprendi, mas eu comecei a perceber que existem 5 coisas comuns, seja no idoso com demência ou no idoso sem demência. E essa era uma realidade muito diferente minha no Brasil, né? Eu nunca trabalhei com idoso e quando eu cheguei aqui eu tive contato com essa especialidade e todos os dias eu aprendo um pouquinho. E eu vou compartilhar com você 5 coisinhas que eu percebo que são comuns aqui nessa especialidade. Por exemplo, a número 1, todo idoso usa meia antiderrapante. Por quê? Porque quando ele se levanta da cama, dá um pouco mais de autonomia, um pouco mais de estabilidade, né, no caminhar dele dentro do próprio quarto dele. Se durante a noite ele quer ir ao banheiro, ele pode ir, e também faz parte do protocolo de segurança aqui da Holanda. Então, todo idoso aqui tem um kitzinho de meia antiderrapante. Número 2, higienização de dentadura. Diariamente, a gente precisa lavar com água, sabão e um bom esfregão. E uma vez, alguns protocolos aqui 2 vezes por semana, a gente põe no vinagre branco para ajudar a fazer o clareamento e a desinfecção dessa prótese. Número 3, sapato sem cadarço. Por quê? Ou seja, tênis é uma coisa muito difícil, né? Quando você começa a envelhecer, esses idosos têm muita dificuldade de colocar um tênis, porque eles perdem a mobilidade de agachar, a coordenação. Então, geralmente, eles optam e orientam a família a trazer sapatos aonde ele só encaixe e deslize o pé, como uma espargata ou assim uma sapatilha. Alguns até quando tem um pouquinho mais de mobilidade, eles usam um sapato que tem um zíper lateral, ou seja, praticamente nenhum idoso aqui tem sapato de amarrar, tá? Então, eles realmente reforçam a necessidade de facilitar e dar autonomia para esse idoso, enfim, conseguir ao menos se vestir, né? Fazer os cuidados dele diariamente. E o sapato é um detalhe que faz toda a diferença. Ele não precisa de ninguém para ajudar ele a se calçar. Então, os sapatos dos idosos aqui são sem cadarço. Número 4, blusa sem botão. Por quê? Eles também reforçam muito que é importante uma blusa sem botão, porque com o processo de envelhecimento, né, o idoso perde um pouco a acuidade visual, perde um pouco da visão, coordenação das mãos, né, movimentos finos ficam muito difíceis. E também a questão de colocar a camisa de botão, ele precisa movimentar o braço para trás ou então para cima, e às vezes isso é um pouco difícil, né? Uma determinada idade. Então, camisetas sem botão, eles utilizam aqui bastante, ou seja, fica mais fácil do idoso vestir e também você promover uma independência, né, para esse paciente. Número 5, que eu acho que é o mais crítico, é o uso de fraldas, né, ou absorventes íntimos. A grande maioria dos idosos aqui, eles usam algum tipo de fralda ou absorvente íntimo. Porque o processo, né, de envelhecimento, ele acaba gerando algumas perdas, né? E uma delas é a perda urinária ou das fezes, né? De forma involuntária. Então, ao tossir, ao espirrar, ao sentar, ao levantar, o idoso tem às vezes alguns escapes de urina ou de fezes. E isso suja, né, a vestimenta e acaba causando um pouco de desconforto. Eu acho que esse é o processo mais difícil no envelhecimento, né? Você aceitar o uso
desse acessório, como forma de cuidado, né? E não é só difícil para a família também ver que um pai, uma mãe está fazendo uso de fraldas. O impacto é tanto no paciente quanto na família. O impacto, o desconforto, ele é físico e emocional. E alguns não aceitam, né? Mas com o decorrer do tempo, a equipe, né, muito importante durante o cuidado de enfermagem, acaba reforçando, né, a necessidade de utilizar por questão de higiene, para ele também não sentar e não sujar os lugares por onde passa, e acaba também, enfim, sujando outras pessoas, ou até mesmo passando vergonha, né? Essas são uma das, tá? 5 coisinhas que eu aprendi aqui no lar de idoso, que era uma realidade muito longe da minha rotina no Brasil e que eu percebo aqui por todo lugar que eu vou. E você? O que você... Você sabia disso? Gente, eu, assim, era bem uma coisa bem distante. E compartilha, vê se você também vê alguma coisa diferente por aí, que eu vou adorar saber ou te responder. Se você tiver mais alguma dúvida, não hesite em deixar uma perguntinha, deixe seu joinha, se inscreve e aguarde os próximos vídeos.